Vários pontos de Franca estão ganhando agora uma nova paisagem. Mas calma que, infelizmente, a notícia não é boa não, tá? São barracos e cada vez mais pessoas que estão morando nas ruas e vão se espalhando pela cidade. A prefeitura diz que não pode fazer nada contra a vontade dos moradores de rua. Já a população, que também paga imposto, reclama dessa situação. A imagem do passado de glória cobre o descaso do presente. O quadro com a foto da antiga estação mogiana contrasta com o cenário de abandono e serve de abrigo contra o frio. Esse e outros quadros ficavam dentro do prédio, que foi arrombado. A mesma realidade vive essa moradora, vizinha desse viaduto na região central. Aqui, os barracos têm aumentado com o passar dos dias. Tem noites que tem até barraca de acampar, o movimento é muito grande ali, de andarilhos, drogados, pedintes. E a gente fica com medo, porque não pode passar, eles trançam para lá e para cá, como se fosse uma mini favela. Já ligamos várias vezes para a Secretaria de Ação Social e a Prefeitura até hoje não deu nenhum retorno. Outro ponto da cidade, bem em frente ao abrigo provisório, mais barracos e mais pessoas vivendo em situação de miséria. A Prefeitura de Franca diz que a cidade tem 504 moradores de rua cadastrados. Mas, segundo a Secretaria de Ação Social, não é possível fazer a retirada contra a vontade deles. Nesse caso, eles acabam ficando nessa situação e encontrando cada vez mais lugares para fazer uma moradia provisória. A gente tem feito abordagens diárias, porque exige um processo de vinculação, de convencimento, e nós temos todos os serviços que nós ofertamos, eles ocorrem de forma voluntária, né? Não cabe à Secretaria de Ação Social fazer nenhuma intervenção coercitiva. E aí nós criamos esse ano o serviço de abordagem social. A equipe se desloca por vários pontos da cidade, entre eles lá, e a gente tem dado uma atenção especial lá no prédio da Mogiana. Compreendemos que nós temos um público que precisa, né, acessar os direitos e ser encaminhados. Estamos nessa tarefa exaustiva. Segundo a diretora da Ação Social, o trabalho da Secretaria atende 5.000 pessoas por mês. Porém, o repasse de verbas dos governos estadual e federal para esses programas sociais é de apenas 5%, o que dificulta a ampliação do trabalho. A gente não pode determinar sobre a vida do outro. Então, realmente é um processo de convencimento. Nós temos os locais em que a gente atende. A gente conseguiu, e para eu te explicar que a gente às vezes fica, as questões que chegam aqui da mídia e da população, elas se restringem muito à população em situação de rua. Mas a gente tem mais de 5.000 vagas de atendimento em toda a nossa rede SUAS privada, que são convênios que a gente firma para atender a população. Então, a gente atende criança, adolescente, pessoa com deficiência, pessoas idosas. No primeiro semestre, nós abrimos 192 novas vagas. De 192, 40 são específicas para a população em situação de rua. E se a gente não atuar nas outras proteções, que é isso que a gente fez quando a gente abriu 192 novas vagas, a gente não consegue, às vezes, evitar que se chegue nesse agravamento. Há poucos dias, o Centro Pop, que atende moradores de rua, foi reinaugurado na Vila Formosa. A aglomeração no novo endereço também já é evidente. Enquanto a Prefeitura tenta convencer os moradores de rua a mudar de vida, os moradores dessas regiões cobram uma solução. Todo mundo aqui é pagador de impostos, é todo mundo muito responsável, isso teria que ser uma atitude partindo da Prefeitura, né, da Secretaria de Ação Social. Ver algum lugar, algum abrigo, casa popular, para levar o pessoal, porque está virando favela. É uma situação muito complicada, né? De um lado, os moradores de rua que estão em uma situação muito difícil. E ó, essa imagem, segura essa imagem, ó. É essa imagem que eu queria mostrar para vocês. Tá vendo só como essa imagem ela é emblemática, ela é uma imagem curiosa, é uma imagem que chama atenção.
Então você está vendo, ó, é um quadro da Mogiana dos tempos áureos, que a Mogiana, na minha opinião, é o prédio mais importante de Franca, porque foi por ali que o progresso chegou aqui na nossa cidade. Por ali que Franca começou a se desenvolver e se tornar uma das principais cidades do interior de São Paulo e do Brasil. Tá aí, por aí, imagina quantos calçados passaram, né, foram levados aí para fora da cidade, na época de ouro do café também. Olha só a estação lotada, a locomotiva e ali as pessoas esperando. E aí você imagina, nesse mesmo lugar, anos depois desse prédio, que já foi o prédio mais badalado, mais importante da cidade, a pessoa usou, né, essa foto, essa moldura, esse quadro para se proteger do frio, para fazer um abrigo, né, para ficar ali morando no mesmo lugar, exatamente no mesmo lugar, só que anos depois, em uma situação muito triste, né, de miséria, uma situação de rua. A gente sabe, claro, que a culpa não são dos moradores de rua. O que a gente pede sempre para a Prefeitura é um reforço nesses programas de assistência social, né? A Prefeitura reclama, falta repasse também de verba do governo estadual, falta um apoio do governo federal. A Prefeitura acaba arcando com toda a despesa, praticamente 95% da despesa, né, desses programas sociais. Mas, como disse a moradora, tentar um programa habitacional, cadastrar essas famílias, dar uma vida mais digna para esses homens, essas mulheres, que acabam, claro, com a situação da pandemia, piorou muito, né? Piorou muito. Famílias que já eram vulneráveis, que já tinham um emprego instável, que já moravam de aluguel, muitas vezes em casas pequenas, apertadas, com a pandemia, perdeu-se o emprego e a pessoa não teve outra alternativa a não ser ir para a rua, né? São mais de 500. Isso são os cadastrados pela Prefeitura, fora aqueles que vão chegando todos os dias. Então, de um lado são as pessoas que precisam do apoio e de outro também tem os moradores que sofrem com aqueles, né, com aqueles moradores de rua que se aproveitam da situação, como em toda, né, como em toda a profissão, como em toda a área, como em toda a classe social, tem gente de bem e tem gente de mal, tem gente ruim, né? E entre os moradores de rua também não vou falar, olha, são todos aí vítimas da sociedade. Não, infelizmente tem alguns aí que se aproveitam dessa situação também para abordar, para furtar, para pedir dinheiro, para fazer xixi no meio da praça, né? Para ficar se expondo, para fazer bagunça, fazer baderna. Isso infelizmente também acontece, né? Muitos porque também são viciados em bebida alcoólica, em drogas. Então é uma situação muito complexa, mas que cabe à Prefeitura resolver. Né, cobrar do governo estadual, cobrar do governo federal e, como disse, por exemplo, a moradora, cadastrar essas pessoas em programas habitacionais para que elas possam sair dessa situação de rua, convencidas que terão sim uma vida melhor, tá? Não é de chegar, ó, vamos lá para o abrigo, vamos para onde, né? Vou sair da rua por quê? Se aqui eu tenho a droga, se aqui eu tenho a bebida, se aqui eu tenho dinheiro fácil, se aqui eu tenho ajuda. Então é tentar mostrar para essa pessoa que aquela vida que ela leva não é uma vida, não é a melhor vida para ela, tem uma vida melhor, né? Esse trabalho tem que ser feito pelo pessoal da ação social. Bom, nós entramos em contato com a Prefeitura de Franca, eles disseram que fizeram uma vistoria também no prédio da Mogiana, que não foi constatado o arrombamento e que esse quadro pode ter sido descartado por uma empresa de ônibus que desocupou um guichê que funcionava no local. Uma limpeza no prédio da Mogiana está programada para os próximos dias. A Prefeitura informou ainda que fez uma abordagem hoje com esses moradores de rua que estão na estação e eles foram convidados a ir para o Centro Porto, tá? Então a gente vai continuar acompanhando, infelizmente, uma imagem triste, esse patrimônio público abandonado. A Prefeitura podia fazer ali uma base da Guarda Municipal, porque é uma área de banco, poderia colocar essa área para funcionar com loja, com comércio, com artesanato, alguma coisa nesse sentido, mas a Prefeitura ainda não fez isso em tantos e tantos anos. Não só essa, né? Várias administrações que passaram desde que a Mogiana foi desativada.